Bom dia, sexto ano. Vamos começar a nossa revisão dos capítulos 4 e 5, necessários para que vocês possam fazer uma boa prova, certo? Vamos revisar pronomes, numerais e elementos de coesão. Prestem muita atenção e anotem qualquer dúvida ou alguma parte que você não tenha entendido, tá ok? Para nós tirarmos as nossas dúvidas logo depois. Gente, estudamos no capítulo 4 pronomes demonstrativos. Vamos relembrar um pouco sobre eles. A função desses pronomes é situar a pessoa ou o objeto em relação às pessoas do discurso, no espaço, no tempo ou no próprio texto. Ou seja, é quando você quer situar alguém ou um objeto em um determinado espaço, certo? Referente às pessoas do discurso, que é a primeira, a segunda e a terceira. Primeira pessoa, eu que falo. Segunda, com quem eu falo, você. E terceira, de quem estamos falando, ele ou ela. Observem nesse quadro os pronomes variáveis e os invariáveis. Os variáveis, gente, eles variam em masculino, feminino, singular e plural. Vamos observar aqui quais pertencem à primeira pessoa, segunda e terceira. Este, esse, aquele. Refere-se ao masculino singular. Estes refere-se ao masculino plural. Esta, essa, aquela refere-se ao feminino singular. Estas, essas e aquelas refere-se ao feminino plural. Esses pronomes aqui, eles variam dependendo de quem eu estou falando, certo? Se é uma pessoa ou se é um objeto no masculino ou no feminino, no singular ou no plural. Você vai fazer a concordância usando esses pronomes. E os invariáveis, isto, isso e aquilo, eles não mudam nem para o plural e nem para o masculino feminino. Não existe istos, não existe isso, nem isso, tá bom? Eles permanecem desta forma, desta maneira. Agora, vocês precisam observar que nós estudamos também a junção da preposição mais o pronome demonstrativo. Tia, eu não estou lembrado, mas lá no seu livro, logo no início do capítulo 4, tem uma caixa de texto abaixo da explicação, onde você observa exemplos de pronomes em que ocorreu a junção da preposição mais o pronome demonstrativo. Observe aqui. A preposição de juntou-se com o pronome este, ficou deste. De mais esta, desta. De mais esse, desse. De mais aquela, daquela. Ocorreu aqui a junção, choque, entre a preposição de mais os pronomes, certo? Todos esses pronomes aqui são pronomes demonstrativos. Deste, desta, desse e daquela. Ok? Outro exemplo de pronome mais preposição. A preposição em mais o pronome este. Ficou neste. Mais o pronome esta, nesta. Em mais aqueles, naqueles. Em mais aquelas, naquelas. Em mais aquilo, naquilo. Eu uso esses pronomes, gente, neste, nesta, naqueles, naquelas, naquilo, porque eu não posso utilizar em aquela. Por exemplo, amanhã estarei em aquela cidade. Fica algo estranho no nosso ouvido. Então, o que eu vou falar? Amanhã estarei naquela cidade, certo? Porque eu não utilizo em aquela cidade. Estarei naquela cidade, tá bom? É por isso que existem esses pronomes aqui. É porque eles sofreram um choque entre a preposição mais o pronome demonstrativo. Ok, até aí? Vamos para frente. Gente, vamos aplicar aqui, relembrar os pronomes demonstrativos em relação ao espaço, à localização, tá bom?
Olhem, nesse exemplo 1, comprei este carro. Significa dizer que a pessoa que está falando está perto do carro, tocando ou dentro do carro. É por isso que foi utilizado o pronome este. Indica que o carro está perto da pessoa que fala. Quando eu digo assim, esta caneta é azul, eu utilizo o pronome esta porque ela está perto de mim que falo. Agora, se eu utilizo essa caneta que está com você é azul. Essa é um pronome que eu uso quando eu falo de algo que está perto de você, com quem eu estou falando. Comprei esse carro. O pronome esse indica que o carro está perto da pessoa com quem se fala e longe da pessoa que fala. Comprei aquele carro. O aquele significa dizer que o objeto está longe de mim e longe da pessoa com quem eu estou conversando, tá bom? Longe das duas, tanto da pessoa que fala, como da pessoa com quem. Vamos para frente. Nessa questão, gente, eu trouxe para vocês um desafio para você aplicar os conhecimentos sobre pronome demonstrativo. Vamos lá. Você vai identificar qual pronome preenche as lacunas, tá certo? Identifique aqui esse primeiro pronome que eu devo escrever aqui, e o segundo que eu devo escrever na segunda lacuna. Por favor, passe caneta que está aí perto de você, ó. Olhe que ele está dizendo que a caneta está perto de quem, com quem ele está falando. Aqui não serve para eu desenhar. E aí, quais pronomes você usa? Nessa primeira linha, tem que ser um pronome que diz que o objeto está perto da pessoa com quem se está falando. E nesta linha, um pronome que identifique e indique que o objeto está perto da pessoa que fala. Qual opção você marcaria? Acertou quem disse que é a opção C. Por quê? Ó, por favor, passe essa caneta que está aí perto de você. Esta aqui não serve para eu desenhar, tá bom? Esta é a resposta correta, ok? Pronome essa e pronome esta. Essa porque está longe da pessoa que fala e esta porque está perto da pessoa que fala. Compreendeu direitinho? Se você precisar de mais exemplos, anota aí essa parte, porque depois nós vamos tirar as dúvidas, tá bom? Agora, os pronomes indefinidos foi outro pronome que nós estudamos no capítulo 4. Qual é a função dele, gente? Pronomes indefinidos são aqueles que designam a terceira pessoa do discurso de modo vago, impreciso, genérico, indeterminado, tá bom? É algo impreciso, designa a terceira pessoa do discurso, ou seja, eu estou falando de alguém, mas eu não digo o nome daquela pessoa, eu não identifico aquela pessoa, ou eu estou falando de algo, mas eu não digo que objeto ou que coisa é esta, eu não identifico. Então, é algo impreciso, indeterminado, tá bom? Os pronomes indefinidos são assim. Observem aqui, gente. Existem os variáveis, variam em gênero, podem variar em número, singular, plural, certo? E existem os invariáveis, eles permanecem desse jeitinho, eles não variam nem em singular, plural, nem masculino e feminino, tá bom? Variáveis, olha aqui, quais são? Nós não vamos ler, essa tabela tem no livro de vocês, tá bom? No capítulo 4, lá na página 83. Quando você for estudar para a sua prova, você vai lá observar, ó. Um exemplo de pronome variável, algum, certo? Por quê? Porque ele varia, ó. Para o feminino fica alguma, para o plural fica alguns,
Para o feminino plural, ficar algumas, né? Alguém pode explicar o que aconteceu? Observe que o pronome alguém é invariável singular, é um pronome indefinido, tá certo? Invariável porque ele não varia nem em gênero nem em número e singular, certo? Está no singular. Todos ficaram felizes com a tua chegada. Pronome todos é indefinido, variável plural. Existe também o pronome toda, existe o pronome todo, certo? Esse pronome aqui, ele é variável plural, ok? Qualquer um serve. Por que ele é pronome indefinido, variável singular? Porque existe o plural dele. Quaisquer, certo? Todos esses aqui são pronomes indefinidos. A diferença é que o alguém, ele é invariável. Os outros são variáveis, tá certo? Aplicando os conhecimentos de vocês, me respondam essa perguntinha aqui, para vocês refletirem aí. Identifique a oração em que a palavra certo é pronome indefinido. Indefinido. Certo, perdeste o juízo. Certo, o rapaz te procurou. Escolheste o rapaz certo. Marque o conceito certo. Não deixe o certo pelo errado. Em que momento a palavra certo, em que frase a palavra certo é pronome indefinido, ou seja, dá a ideia de indefinição, de algo vago, de algo indeterminado? O que vocês acham? Gente, aqui na opção B, olhem aqui, certo rapaz procurou. Não está dizendo o nome desse rapaz, não está dizendo, não está dando informações adicionais, é algo impreciso, é algo vago, certo? É por isso que a palavra certo aqui é pronome indefinido. Escolheste o rapaz certo. A palavra certo aqui já é adjetivo. Marque conceito certo, também é adjetivo. Não deixe o certo. O certo aqui já é substantivo. Entenderam? Então, é por isso que no item B, eu vou dizer que certo, no item B, é pronome indefinido. Dá a ideia de indefinição, de algo vago e impreciso. Gente, os pronomes interrogativos. Pronomes interrogativos são aqueles usados em frases que contêm perguntas, quer sejam diretas, quer sejam indiretas, tá bom? São eles que, quem, qual e quanto. Nós estudamos as interrogativas diretas, que é quando é algo bem direto, rápido, simples. Sempre vai ter o ponto de interrogação no final. E o pronome vem no início. O pronome interrogativo vem no início. Que dia é hoje? Quem fez esse bolo? Qual dos dois é mais bonito? Quanto custa a entrada para o cinema? Todas essas frases são interrogativas diretas, certo? Olha o ponto de interrogação no final. Olha o pronome no começo da pergunta, certo? E as indiretas, como é? A estrutura delas funciona assim, gente. Ela não é uma pergunta, certo? Ela não é uma pergunta onde eu utilizo o ponto de interrogação, ela não é uma pergunta onde eu utilizo o pronome no início da frase. É uma afirmativa interrogativa. Eu estou perguntando, mas eu estou perguntando de uma maneira indireta. Eu estou perguntando, ó, em forma de afirmação. Perguntei que dia é hoje. Queria saber quem fez esse bolo. Diga, na sua opinião, qual dos dois é mais bonito. Informe quanto custa a entrada para o cinema, ok? São interrogativas indiretas. O pronome vem no meio e não há uma interrogação no final. São afirmativas onde há um questionamento, mas não são interrogativas diretas, rápidas, certo? Entenderam aqui? Vá anotando aí a parte que você entendeu e a que você não entendeu. Os pronomes interrogativos que e quem são invariáveis. Eles permanecem desse jeito, tanto masculino como feminino, tanto plural como singular.
Já o pronome qual flexiona-se em número. Quais. E o pronome quanto flexiona-se em gênero. Quanto, quanta, quantos e quantas. Gente, estudamos também nesse capítulo 4 os numerais. O numeral é a palavra que quantifica seres ou indica a posição que ocupam numa determinada ordem. Gente, os cardinais. Os cardinais, eles geralmente indicam quantidade. 1, 2, 3, 50, certo? Os ordinais indicam ordem. A ordem em que uma pessoa, um objeto, certo? Ocupa numa série. Primeiro, segundo, terceiro, quinquagésimo, centésimo, são numerais ordinais, indicam ordem. Numerais multiplicativos, exprime aumentos proporcionais de quantidade, indicando números múltiplos. É o caso do dobro, triplo, quádruplo. Os numerais fracionários, indica uma proporção de quantidades, indica uma fração. Metade, um terço, um décimo, ok? Indica fração. Coletivas, indica um conjunto de seres. Dezena, quinzena, dúzia, cento, milhar, milheiro. Gente, eu quero que vocês observem aqui também que numeral é quando vem por extenso, ó, o nomezinho dele. Isso é numeral. Dobro, triplo. Olha aqui no cardinal. No cardinal. 1, 2, isso aqui é numeral, ó. 1, 2, 3. Por quê? Porque vem por extenso. Agora, se fosse o algarismo, se fosse assim, o número 1, 2, aí já seria algarismo, tá bom? Numeral é o nome por extenso. Algarismo é o número, ok? Entenderam, né? Além disso, pessoal, nós estudamos no capítulo 5 elementos de coesão. O que eu quero que vocês façam? Quero que vocês assistam o videozinho aí, tá bom? Que é um vídeo do portal SAS, do canal, certo? Do canal do YouTube SAS. E vocês prestem muita atenção, porque é um vídeo muito interessante que fala sobre os elementos de coesão, tá bom? Até daqui a pouco para a gente continuar. Vamos iniciar com o capítulo sobre coesão. Alguém já ouviu falar sobre isso? Quando vocês fazem, por exemplo, os seus textos, lá nas redações, existe um critério chamado coesão. Muitas vezes nós já utilizamos os elos coesivos, a coesão nos textos automaticamente e nem sabemos que tem esse nome. Mas esse é o nosso conteúdo sistematizado dessa aula. Vamos aqui. Nós temos um trecho que apresenta o seguinte: no mês de outubro comemora-se o Dia das Crianças. As crianças precisam de proteção. As crianças precisam da proteção principalmente dos pais. As crianças ainda não são independentes. Vamos lutar para proteger as crianças. Gente, o que é que nós temos nesse texto que está causando uma certa estranheza ou algo que nós podemos melhorar nesse texto? Perceberam aí? As repetições. Então, a coesão no texto, ela também nos ajuda com a questão dessas repetições, das articulações. Então, antes de nós pensarmos no conceito, nós já temos que pensar no sentido da coesão, para que usamos a coesão. Então, nesse caso aqui, em que há muitas repetições, há alguns elementos que vão nos proporcionar isso. Vamos ver como ficaria esse trecho, já utilizando alguns elementos de coesão? Olha só, aqui nós temos várias vezes a repetição crianças e temos também a repetição precisam de proteção. Então, eu posso usar alguns elementos coesivos
para melhorar esse texto, para tirar essas repetições. Vamos ver como ficaria. No mês de outubro, comemora-se o Dia das Crianças. Tudo bem, é a primeira vez que eu estou citando as crianças. Olha só essa primeira substituição. Em vez de repetir essa expressão, as crianças, o que eu trago aqui, gente? Elas. Lembrando que quando eu faço essa substituição de crianças por elas, eu estou usando o mesmo gênero e o mesmo número. Ou seja, eu tenho uma palavra que está também no feminino e que também está no plural. Eu não posso retomar crianças com ele, com ela, no singular, certo? Fiquemos atentos a isso. Elas precisam de proteção. Olha só o que foi que eu fiz. Peguei essa segunda parte, que estava bem repetitiva, e ficamos com principalmente dos pais, pois essas pessoas, crianças não são pessoas, gente? Então, eu posso substituir tranquilamente essa expressão por pessoas, pois essas pessoas ainda não são independentes. Vamos lutar para protegê-las. Então, vejam que eu fiz substituições que tornaram o texto mais fluido, tornaram o texto melhor para a nossa leitura, sem ficar sempre repetindo as mesmas expressões. E como eu vinha falando antes, lá na redaçãozinha de vocês, sempre que vocês repetem muito a mesma palavra, professor, o corretor, a professora, a corretora, vai chamar sua atenção porque você está usando sempre o mesmo termo. Então, é um conteúdo que nós estamos vendo aqui na aula de português, mas que vai ser muito útil lá na hora da redação. Eu espero que vocês tenham percebido também que nós usamos, gente, algumas palavras que nós vimos em aulas anteriores. Perceberam aqui esse elas, essas, las? Lembram quando nós vimos essas aulas? As aulas referentes aos pronomes, né? Os pronomes são palavras que são usadas para fazer exatamente essa função, retomar termos que nós já havíamos usado anteriormente. Então, olha aqui o uso dos pronomes no texto, olha aqui o uso dos pronomes para nos ajudar quando formos produzir textos e não quisermos repetir algumas expressões. Tudo bem até aqui? Vamos seguir. Então, eu vou sistematizar aqui o conceito de coesão. Então, coesão, gente, é conexão, é ligação, harmonia entre os elementos de um texto. Ora, se eu retiro a repetição, se eu retiro os termos desnecessários, o meu texto fica muito mais harmônico, concordam? Percebemos tal definição quando lemos um texto e verificamos que as palavras, as frases, os parágrafos estão entrelaçados, um dando continuidade ao outro. Viram aqui, por exemplo, que na hora de ligar, aqui eu usei uma palavrinha, um pois, uma conjunção. Então, essas ligações vão se fazendo dentro do parágrafo, depois de um parágrafo para o outro, né? Na hora de escrever, na hora de produzir o texto, não é bom que eu tenha só frases justapostas, como aqui no primeiro exemplo. Além de evitar as repetições, eu posso usar também alguns conectivos para ligar uma oração à outra e deixar esse meu texto bem mais harmônico, né, para dar uma continuidade harmônica para o texto. Tudo bem? Os elementos de coesão, então, determinam que a transição de ideias entre as frases e os parágrafos. Nós tivemos exemplos aqui de orações, de períodos, não passamos ainda de um parágrafo para o outro, mas esses elementos, eles vão sim nos ajudar nessa transição, nessa forma de passar de um parágrafo para o outro, de uma oração para outra, ou de um período para o outro. Vamos olhar aqui mais um exemplo.
Um olhar sustentável sobre o Rio de Janeiro a partir de imagens feitas com telefones celulares. Essa é a proposta do documentário Cena Rio, Sustentabilidade em Ação. Vejam que primeiro eu trago uma ideia e para não repetir essa ideia, o que acontece? Eu trago aqui o pronome demonstrativo essa, que vai retomar essa ideia de quê? Que foi usada no início, de um olhar sustentável sobre o Rio de Janeiro a partir de imagens feitas com telefones celulares. Já pensaram se vocês forem escrever tudo isso novamente? Aí eu tenho um pronome que faz essa retomada, evita a repetição e deixa o texto bem mais fluido. Quando vocês estudaram os pronomes demonstrativos, nós vimos isso, a questão de que, além de situar as pessoas do discurso no tempo e no espaço, esse pronome também pode ajudar a situar na escrita, na hora em que nós estamos precisando fazer uma referência, fazer uma retomada, evitar repetições de ideias. Então, gente, nós temos que existem palavras que têm essa função de fazer referência, que são exatamente as palavras, elas são muitas, mas aqui nós vamos nos deter a algumas que nós já estudamos. Palavras que têm a função de fazer referência, de retomar informações já expressas no texto. Quando eu colocar aqui, vocês vão lembrar da aula que nós estávamos falando. Olha só, são palavras que têm essa função. Os pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e também a maioria dos advérbios. Certo? São palavrinhas que nós já sabemos, já utilizamos no dia a dia, mas que hoje nós estamos sistematizando como palavras que nos ajudam com o que, gente? Com a coesão do texto. Então, gente, vocês viram no vídeo que a professora fez aí, explicou o conteúdo sobre elementos de coesão, explicou como eu devo usar esses elementos dentro do texto, quais são esses elementos, tá certo? Que no caso os pronomes, né? Os pronomes demonstrativos, eles são bons elementos de coesão dentro do texto, mostrou a aplicação, certo? E nós conseguimos relembrar o conteúdo que nós estudamos anteriormente. E o que eu vim trazer para vocês para acrescentar foi isto. Por que é importante usar os elementos de coesão em um texto? Porque ele retoma termos e ideias citadas anteriormente, evita repetições desnecessárias na mesma informação ou expressão e torna o texto mais fluido e menos cansativo. Tá bom? Quando você utiliza esses elementos de coesão, o seu texto fica mais fluido, não é cansativo para quem lê, certo? Evita tanta repetição, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa revisão de hoje. Voltarei aí logo mais com vocês, certo? Para nós tirarmos as dúvidas na nossa aula ao vivo e eu espero assim que tenha sido bem proveitosa essa revisão para vocês, ok?